Olá, retornando para a gente concluir a nossa análise sobre a nova proposta de norma da progressão da EBSER. A gente viu a, os critérios de elegibilidade para progressão vertical e aí aqui a gente vai entrar nos critérios da progressão horizontal. E aí aqui, para mim, ficou parecendo o seguinte, que a EBSER deu com a mão e está tirando com a outra. Essa foi a sensação que eu fiquei. Quando a gente analisa os critérios que eram utilizados na norma de progressão de 2019 para essa nova que foi proposta. Então, eu fiquei com essa sensação que ela dificultou bastante e assim deu com a mão e tirou com a outra. Então, vamos lá. Então, o que ela diz nos critérios? Ele diz que a progressão horizontal, por antiguidade, ela terá prioridade em relação à progressão horizontal por mérito, que era diferente da progressão anterior, né? Era feito primeiro por mérito, onde havia uma destinação de recursos de 80%, e posteriormente por antiguidade. Sendo que, se você concorresse a mérito e não fosse beneficiado, você poderia ainda recorrer à progressão horizontal por antiguidade se você estivesse nos critérios. Pois bem, aqui ela não fala, na novela não fala nisso, se você vai ou não ter direito a concorrer à progressão horizontal por mérito. E aí, ela coloca o seguinte, ela ampliou bastante o tempo da antiguidade, ela colocou 48 meses. 48 meses no mesmo nível e classe salarial, ou seja, 4 anos. Gente, é muito tempo. E na anterior, não, era 1 ano. Então, que teve um adicional de 3 anos. E, além disso, a gente sabe que a progressão ela finaliza antes do mês de dezembro, por volta de outubro, setembro, outubro. A gente, em novembro, já estava recebendo o financeiro e até retroativo do mês seguinte em que você foi concedida a progressão. Pois bem, aqui ela diz o seguinte, que você progredirá, porém só será concedida a partir do mês de maio do ano subsequente. Ou seja, o processo vai finalizar por volta de setembro, outubro, mais, ou até dezembro, não sei bem, como é que vai ficar nesse novo formato, mas no seu financeiro você só vai ver lá no contra-cheque em março. E aí ele cria os critérios de exclusão, serão excluídos quando entrar esses critérios aí. O primeiro critério entrará como exclusão quem tiver posicionado em níveis maiores e classes salariais mais elevadas e tiver a menor idade, certo? E aí, tentei fazer aqui uma linha do tempo para quem vai depender da antiguidade, Então, na prática, ela vai obrigar o funcionário a ficar estático 4 anos sem progredir. Então, estaticamente, ele ficará 4 anos sem progressão para se tornar elegível. Quem quer? Eu não quero. Eu vou ficar tentando a por mérito, porque a antiguidade, você ficar estagnado 4 anos é muito tempo. Então, na prática, para você se tornar elegível para a progressão vertical, que é o nível 4 lá, que ele fala, dentro da mesma classe, do nível 1 para o nível 2, você terá que ter 4 anos, do nível 2 para o 3, mais 4 anos, e do nível 3 para o nível 4, 4 anos. Soma isso aqui, 12 anos para quem vai depender da progressão horizontal por antiguidade. Nesse formato aqui, a nossa empresa tem razão, vai sobrar recurso. Porque será uma minoria que ficará nessa situação. Por quê? Porque a grande maioria vai progredir por mérito. Por isso que eu digo que parece que ela começou de trás para frente. Falou da vertical, agora da antiguidade e, por último, a por mérito. Então, assim,
Isso aqui não é vantagem alguma. E faça uma enquete aí ao redor, no seu setor de trabalho. Quem está mais tempo sem progredir, com quanto ano está? Né? Então, eu fiz esse levantamento no meu setor, todo mundo progrediu pelo menos uma vez em 4 anos. Ou progrediu por mérito, ou progrediu por antiguidade. Né? Então, assim, essa antiguidade aqui, ela, sinceramente, ela não tem vantagem alguma. Né? O profissional que for depender disso aqui, ele vai ficar no limbo. Né? Então, vamos lá. Esse foi o meu entendimento quando eu tentei relacionar como de fato isso vai acontecer, né? Ó, tentei organizar essa linha do tempo. Vamos para frente. E aí, nos critérios de elegibilidade da progressão horizontal por mérito, uma coisa que chama a atenção é que não ficou claro quanto será o recurso de fato. Então, se ele diz que sobra recurso da progressão vertical para a horizontal por antiguidade, da antiguidade para ser destinada à progressão horizontal por mérito, isso, em algum momento, deveria ser publicizado aos empregados para a gente saber, de fato, quanto será destinado. Porque realmente eu estou me sentindo no limbo. Não está transparente e não sei, de fato, quanto vai ser destinado. Então, bem, vamos aqui para a elegibilidade por mérito. Pronto, eu pulei um slide, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ele diz que o profissional, deverá permanecer 12 meses da admissão ou da última progressão, ou seja, 1 ano e 6 meses. Ele aumentou esse período porque na de 2019 era 1 ano, então deu com a mão e tirou com a outra. E a média da avaliação de desempenho de 80% nas 2 últimas avaliações e ter no mínimo 30 horas anuais de capacitação institucional. Ficou como anuais, então, como se todo ano você tivesse que ter essas 30 horas, certo? Esses são os critérios básicos. Então, o que foi que mudou? Ele aumentou 6 meses. E aí, aqui eu fiquei com a dúvida. Eu vou progredir quando se encerrar o processo da progressão, quando de fato isso vai contabilizar para mim, para eu poder transformar e poder começar a contar esses meses? É quando se finaliza e é publicado ou é quando vai ser concedido? Porque ele fala do valor da concessão em março da horizontal, mas aqui da horizontal por antiguidade, mas aqui por mérito ele não fala nada. E também lá na progressão horizontal, na progressão vertical, ele também não fala. Mas aqui na antiguidade ele falou que o valor só será concedido em março. Então, subentende-se que as outras também serão do mesmo jeito. Ou vai ser diferente? Acho que ele vai seguir a mesma linha. Né? E aí entram os critérios de desempate. Quem está maior tempo sem receber progressão, quem está no nível salarial inicial e quem está mais tempo efetivo de exercício no cargo. Então, esses são os critérios. E aí, para finalizar, ele diz que vai ter uma unidade de avaliação, isso assegura uma vaga até na unidade de avaliação em que tem no mínimo 3 funcionários. Eu não sei se ele vai seguir aqui o organograma e vai dividir por unidade, nós vamos ser avaliados por unidade de lotação, não ficou bem claro isso. E que será hierarquizada a avaliação de desempenho em cada unidade das unidades de lotação ou agrupamento de chefias, que é mais ou menos isso que eu compreendi. E aí vamos para a prática, né? Na prática, para você chegar no nível 4 para estar elegível para a progressão vertical, quanto tempo se levará? Eu fiz uma média aqui de 6 anos. Se sucessivamente, após você atingir o critério de não poder concorrer, que é 1 ano e 6 meses, que são aqueles 18 meses,
você vai levar 6 anos, mas de 6 a 8 anos, eu fiz aqui como análise. Para quem vai depender da progressão horizontal por mérito. Então, você está no nível 1, vai ficar 1 ano e 6 meses, sem poder progredir. Posteriormente, você está liberado, podendo concorrer ao nível 2, dentro da mesma classe, e assim sucessivamente até chegar ao nível 4. Então, nesses 6 anos, entra aquela crítica lá, né, que foi feita em relação ao tempo de validade dos nossos processo. Ai, deu um branco aqui. Da avaliação da qualificação, né? Ele reduziu de 5 para 4 anos, porém, ele já me disse que eu vou permanecer 6 anos dentro da mesma classe. Então, isso me dá uma margem de 2 anos e eu não ter que me preocupar com isso, né? Não ter tanto envolvimento com os GTs, com os POPs, dá uma liberdade maior. Aí, quem de fato vai ficar envolvido com isso é quem tem nas suas... trabalha de fato diretamente com isso, faz parte da sua atividade, da sua rotina, né? Participar dos GTs, dos comitês, realização dos POPs, né? Então, ele deu uma margem aí mínima de 2 anos para você não ter que se preocupar com isso. Ou caso você faça, você não vai ter um retorno nisso, vai ficar perdido. O que seria mais interessante ele valorizar era que fosse ampliado. Claro que em algumas situações isso tem uma importância maior, mas depende de cada profissional. Enfim, gente, o que eu queria falar era isso. Eu espero que tenha assim, ajudado para a gente poder registrar o nosso pensamento lá na consulta pública, que a nossa empresa está nos disponibilizando, porque depois não vai adiantar reclamar, né, quando entrar em vigor. E aí, sugiro que vocês dêem uma olhadinha lá nos anexos, são vários anexos, o anexo 1 é o quadro de requisito, o 2 são 5 anexos relacionados à avaliação da qualificação do profissional de nível superior, os anexos 3 são 4 anexos relacionados a nível médio e técnico, e por último, o anexo 4, que é a avaliação de maturidade. Então, olhe com calma, lá tem um espaço para a gente inserir nossas respostas. Leiam mesmo, porque realmente, de fato, tiveram várias mudanças. E, assim, fazendo uma análise prática, vai ficar complicado para a gente, né? Mas aí a gente está na luta. De acordo com os nossos registros lá, a gente espera que a empresa reveja alguma desses critérios e veja e entenda que para nós não foi vantagem. Realmente ela está tentando passar uma imagem de que vai beneficiar mais profissionais, mas ao mesmo tempo ela deu com uma mão e tirou com a outra, né? Então, boa tarde, tudo de bom e sigamos.